Fala pessoal, aqui é o engenheiro civil Samuel Martins e nesse vídeo é a continuação do nosso curso Dominando o Revit, que está entrando agora em uma nova jornada Avatar. Nessa nova jornada nós vamos entrar no módulo 2 Terra. Dominando o Revit. Módulo 2 Terra. Capítulo 1 Configurações de linhas. Nessa etapa de configuração do template, eu vou começar nesse vídeo mostrando como configurar as linhas dentro do Revit. E para isso a gente vai fazer comparações com o que foi mostrado na aula 2 do nosso curso, onde eu mostrei o material que vai ser usado como referência e vamos utilizar esse material para determinar o que a gente vai configurar aqui dentro do Revit. Eu estou aqui com o meu template aberto, que foi o que já estava sendo desenvolvido nas aulas anteriores do curso. Eu parei justamente nessa explicação do template, onde eu mostrei como foi configurado os níveis aqui, mostrei os comandos, e agora a gente vai basear no que a gente já pré-definiu para construir o nosso template. O primeiro passo que a gente vai fazer é entrar aqui em gerenciar. A gente tem essa ferramenta de limpar não utilizados. Para a gente trabalhar aqui dentro do Revit de uma forma mais correta, eu quero fazer com que esse template fique enxuto. Portanto, como são muitas famílias, que a gente não está usando, essas famílias vai ter peso dentro desse arquivo. Não é isso que eu quero. Eu quero configurar todas as famílias mesmo. Todas as famílias, paredes e elementos aqui dentro. Por isso, o primeiro passo que eu vou fazer é limpar esse arquivo. Eu vou carregar tudo de novo durante o processo do curso. A gente vai ver isso sendo carregado. Então, aqui tem 303 famílias que não estão sendo utilizadas. Então, o que eu vou fazer? Apagar. Foi apagado tudo? Não, porque algumas famílias elas dependem de outras. Por isso eu vou entrar novamente ali em limpar e vou verificar que tem 35 famílias ainda faltando ser excluídas, como materiais de acabamentos. A gente vai fazer todos os ajustes. Então, vou limpar novamente, vou verificar. Então, tem alguns recursos aqui de aparência, vou também fazer isso, fazer o mesmo processo, limpar. E agora eu acredito que pela terceira vez nós vamos ter aqui então zerado. Então o nosso arquivo agora já está limpo. Se você observar essa situação, é porque, por exemplo, em portas, a gente já tem, as famílias já foram todas descarregadas. Então isso aqui não deve ser feito em um projeto, em um template que você costuma utilizar, tá certo? Então esse aqui é o arquivo que a gente começou a abrir ali, um arquivo de amostra, e eu simplesmente apaguei todas as famílias que estão aqui dentro. Por quê? A intenção de fazer isso é manter o meu arquivo mais limpo possível. E para isso eu tenho que saber o que eu estou colocando, tá certo? Então vamos lá, a configuração de linhas. E a gente vai aplicar aqui agora, Como que a gente faz então para criar esse quadro de linhas aqui dentro do Revit? Ele vai estar aqui, em gerenciar. Nós vamos encontrar essa ferramenta aqui, configurações adicionais. Clicando nessa opção, vai abrir esse leque, dizendo aqui, estilos de linha, que é esse painel onde a gente vai configurar. Aqui a gente vai configurar a linha, que é o peso da linha, a cor da linha e o padrão de linha. A gente precisa de ter o padrão de linha pré-configurado e também o peso da configuração da linha, porque aqui é o peso, não é a espessura da linha. Isso aqui a gente vai ver lá na página de espessura. Então, vou dar um OK. Aqui embaixo nós vamos ter a espessura de linhas, que é onde a gente vai configurar o tamanho real dessa linha, A gente pode observar que o padrão do Revit vai nos dar aqui, na linha 16, uma espessura de 9 milímetros. É muito grande, Se a gente for observar o tamanho real. Como que eu sei disso? Primeiro, selecionando aqui o nível, eu vou entrar aqui no editar tipo e vamos observar o que está ocorrendo aqui, espessura na linha 1.
Essa espessura na linha 1 nada mais é do que o peso, né? O peso dele tá 1. Eu vou mudar para 16, esse aqui é o peso 16, vou dar um OK. E olha só como que ficou a espessura da minha linha. Ficou com uma espessura muito grossa para a visualização aqui dentro do nosso projeto. E como a gente faz para modificar isso? Nós vamos entrar aqui ó, em configurações adicionais, espessuras, e olha só, aqui a gente tem um padrão para espessuras da linha de modelo. E aqui no próximo comando nós vamos ter a espessura da linha de perspectiva. Como essa família de nível é uma família de anotação, eu vou entrar em espessuras de linha de anotação. Aqui embaixo nós vamos encontrar que o peso 16 está marcado como 10 milímetros. Portanto, eu vou mudar ele para 3 milímetros, vou dar um OK e ele já vai ganhar um peso menor, né? Então, o peso vai fazer com que a espessura do meu nível fique menor. Isso ficou claro, né? Que a espessura, então, depende daquelas configurações. Entrando aqui novamente, eu vou modificar isso daqui para um peso 1. Então, a gente vai colocar espessura da linha com peso 1. Dando um OK, beleza, voltou a ficar fina. Lembrando que eu não estou utilizando aqui essa ferramenta de linhas finas, que é o TL, né? Eu estou deixando ele aqui de uma forma que vai ficar visível para mim as espessuras para eu fazer a configuração. Então, entrando aqui em configurações adicionais, o próximo comando que nós vamos ver é padrões de linha, que foram solicitados lá no primeiro ferramenta, onde a gente vai determinar qual é o estilo de linha que vai seguir aquele padrão, né? Então, aqui nós vamos fazer algumas alterações. Por exemplo, a gente tem traço triplo, traço ponto, traço ponto, traço longo. Então, esses pontos aqui já está pré-definido pelo Revit. Mas olha só, ao entrar aqui em editar, nós vamos ver que o tamanho, né, o valor que foi colocado aqui é um valor grande, né? Então, a gente pode reduzir, por exemplo, aqui eu vou colocar 7. Vou colocar 2, o espaçamento entre eles vai ser de 2. Aqui vai ser um traço com 3 centímetros, com 3 milímetros e 2 no final. Então vai ficar 7, 2, 3, 2. O que isso significa? Que o traçado que está aqui pré-definido, ele vai ficar com um traçado do tamanho de 7. O espaço vai ficar com um espaço de 2 e tracejado segundo vai ficar com um espaço do tamanho de 3. Certo? Eu poderia, por exemplo, aqui adicionar um pontilhado. Nós sabemos então que um pontilhado ele não vai ter ali o comprimento, a largura, porque é um ponto. Então ele vai obedecer apenas a espessura da linha. Então aqui a gente não precisa determinar nenhum segmento. Então eu vou retirar isso daqui. Eu vou cancelar, porque eu não consigo retirar essa informação aqui da minha configuração. Então deixa eu cancelar aqui e vou voltar aqui novamente para poder deixar aqui com 7, 2, 3, 2. Vou dar um OK. E olha só, o tamanho dele ficou menor. Eu vou editar novamente e vou colocar aqui como eixo. Isso aqui vai ser meu corte. Na verdade é corte. Essas informações aqui eu estou configurando de acordo com o material da aula 2. Então, para vocês saberem de onde eu estou tirando essas informações, é daqui, ó. Aqui no site da FDE, da Fundação para Desenvolvimento da Educação de São Paulo, eles determinaram uns arquivos, né, que foi mostrado na segunda aula do nosso curso. E aqui, ó, já vai ter algumas configurações que eles colocaram aqui pra gente, né, ter no configuração. Então, eu vou estar utilizando esse aqui como referência. Deixa eu só aumentar essa tela. Aqui em corte, nós vamos ter um padrão de linha que tem tracejado 7 mm, espaço 2, tracejado 3 mm e espaço 2. E foi o que eu configurei aqui dentro do Revit, ó, 7, 2, 3, 2. Então, adicionei essa configuração, ok? Corte, então o corte meu ficou com esse valor. Para demolir, a gente vai ter também como configurar. Então, aqui a gente pode, por exemplo, excluir, né? Se a gente quiser, a gente pode excluir. Excluir,
Então, e para adicionar um novo, vou entrar aqui em novo, vou colocar aqui traço triplo, que foi o que eu excluí. Vou colocar aqui um valor, então, se é um traço triplo, vai começar com tracejado. Esse tracejado vai ter 7, eu quero um espaçamento maior. Aqui, então, vai ter um espaço, a gente tem que sempre colocar um espaço depois para fazer um tracejado. E aqui eu vou colocar um espaço de 2 milímetros. Vou colocar um novo traço, novo tracejado, e vou colocar esse tracejado como 3 milímetros, a metade ali mais ou menos do tracejado maior. Vou colocar mais um espaço, 2 milímetros, mais um tracejado com 3 milímetros, mais um espaço com 2 milímetros. Aí note, né? A gente está fazendo aqui 2 tracejados, como é um tracejado triplo, vou colocar mais um, 3, e tenho que colocar o espaço no final para que a linha, quando voltar, siga essa nova configuração novamente, né? Então, 2 milímetros aqui, vou dar um OK. Ele vai estar dizendo aqui que a minha configuração de traço triplo já existe. Por quê? Porque eu excluí e não finalizei aqui a minha informação. Eu vou colocar aqui como 2, só para a gente não perder essa configuração. Depois eu volto e edito o nome. Vou dar um OK. Ele veio para cá, ó, traço triplo 2. Beleza. Vou dar um OK. Foi configurado. Vou entrar novamente em padrão de linha. Aqui, né, aquela mensagem onde diz que a gente precisa salvar. Então, vamos salvar, né, o projeto. Sempre quando aparecer, a gente vai estar salvando. Vou voltar aqui em traço triplo 2, que acabamos de criar, e vou novamente editar. Eu poderia simplesmente clicar em renomear, né? E agora eu vou voltar ela para traço triplo. Tem esse daqui, traço ponto ponto. Eu vou excluir algumas famílias aqui. Eu realmente não trabalho com elas, não trabalho com esse tipo de linha. Então, algumas pontilhadas, por exemplo, 2 milímetros, pontilhada, a gente pode retirar elas daqui. Linha de recobrimento de vergalhão, vou retirar também, porque eu não vou trabalhar com vergalhão aqui. E a gente pode adicionar isso aqui depois. E nós temos aqui traço duplo. Eu recomendo que sigam as orientações que foram determinadas aqui para vocês terem aí um padrão. Tem algumas linhas aqui que eu ainda estou fazendo alguns testes relacionado quando a gente diminui a escala do objeto, alguns traçados ele acaba não aparecendo, né? Então pode ser que eu troque no futuro. Eu vou voltar aqui então para minha configuração, vou excluir, né, esses pontos ali, beleza. Então aqui, né, ficou claro, né, a gente pode adicionar novas linhas e aqui a gente começa a fazer o padrão. E por que que a gente tem que fazer primeiro esse ponto aqui? Porque quando a gente for entrar aqui, a gente vai entrar aqui, ó, estilos de linha. E quando a gente for configurar as linhas que está aqui, nós vamos precisar daquele padrão que foi determinado lá naqueles padrões de linhas, né? Então, eu vou abrir aqui meu PDF, só para eu poder continuar seguindo aqui, e vou mostrar para vocês como que vai configurar esse padrão aqui. Aqui do lado, eu vou estar como sólido, demolido, a demolir, que seria esse daqui. Nós deveríamos ter configurado, né, essa linha de demolir lá. Aí a gente vai entrar aqui com o peso, que é aquele peso da linha. Vou configurar aqui, ó, o primeiro como 1, 3, demolir como 2, colocar aqui um 2, né, buscar aqui a família. Em vista vai ser 1, 1, também 1. Na linha de área, eu vou determinar como 6, vai continuar. Aqui praticamente não muda, né? A gente vai deixar ele desse jeito. Aqui em separador de ambiente, vou colocar aqui 7. Então o peso dessa linha vai ser como 7. Projeção não vai mudar. Vou alterar agora o eixo. Vou acrescentar um novo aqui. Aqui embaixo a gente vai ter modificar subcategoria. Eu vou acrescentar um novo e vou colocar como eixo. Ele vai ser uma subcategoria de qual, né? De que categoria? De linhas. Aonde que a gente vai ver essa linha, né? Nós vamos ver
no decorrer de quando a gente estiver elaborando o nosso projeto. Em diversas vezes vai aparecer essas linhas e a gente vai ter que ter isso configurado agora para quando começar a projetar, a gente já ter uma ideia de como tá essas linhas configuradas, né? Então, aqui do lado, por exemplo, eu posso colocar que essas linhas aqui vai ser do tipo traço. Deixa eu colocar aqui traço. E aqui, ó, vai ser como 1. Então, dessa forma, a gente vai fazer toda essa configuração que foi vista lá no material. Então, aqui eu estou mostrando para vocês como vocês devem fazer. Para não ficar enjoativo, né, esse processo todo de configuração, eu fiz todas essas configurações. Então, se eu acrescentar uma nova, por exemplo, linhas finas, -5 aqui. E aí agora, olha só, se eu quero excluir alguma linha que eu criei, eu posso vir aqui e simplesmente excluir ela. Essas outras linhas que estão aqui, a gente não vai conseguir excluir porque elas dependem, porque o Revit depende delas para algumas outras categorias e famílias que já estão adicionadas aqui dentro, tá? Então aqui a gente vai fazer apenas as alterações, levando em consideração, por exemplo, a escolha de cor, né? E aqui, nessa linha aqui, a gente vai ter as escolhas, por exemplo, magenta, né? Eu vou colocar essa magenta, dar um OK e ficou aqui como magenta. Vou aplicar. Beleza. Agora, em relação à minha espessura, né, o meu peso, o tamanho que vai ser impresso. Clicando nessa ferramenta aqui do lado, nós vamos ver no tamanho da folha. Então, clicando aqui, ele vai ajustar a minha folha para de acordo com o que vai ser impresso. Então eu estou vendo que meu nível aqui está com essa informação. Como que eu faço então para atribuir essa linha ao tipo que eu escolhi lá? Então vamos lá. Eu vim aqui, tem um padrão de linha e eu quero, por exemplo, vou definir um novo aqui e colocar nível. Isso aqui é só um exemplo. Eu vou colocar aqui nível, vou dar aqui um tracejado com 7, um espaço com 2 e vou colocar mais um tracejado com 3 e um espaço com 2. A gente já fez essa configuração, né? Mas só para ficar claro, né? Eu estou fazendo uma linha aqui para nível. Não é bom fazer muitas linhas para o nosso template não ficar poluído, tá certo? Aqui é só uma amostra. Eu vou mostrar como eu configurei no outro arquivo. Nível, vou selecionar a família de nível, entrar em editar tipo. Eu tenho aqui embaixo, ó, padrão de linha. Eu vou colocar o que eu criei, nível. Espessura da linha é o que está determinado como peso, né? Então eu vou colocar aqui para peso 3, por exemplo. Vou aplicar e dar um OK. Dessa forma, a minha família já tem aquele padrão de linha, né? E a gente agora vai configurar essa espessura. Entrando aqui em configuração, espessura de linha. E aqui a gente precisa ter atenção. Porque tem algumas configurações que não estão anotadas aqui. E a gente vai precisar anotar essas escalas. Por exemplo, aqui está 1:10. Então você vai ver qual é a necessidade sua. Você representa objetos 1:5, 1:10, 1:20, 1:25. Então, por exemplo, aqui eu costumo trabalhar de 1:20 em projetos que eu quero um pouco mais de detalhe, por exemplo, sistema hidrossanitário, que é uma disciplina onde eu vou ter mesmo a necessidade de mostrar objetos menores. Nesse caso aqui, eu posso excluir 1:20, não vou trabalhar com 1:20, eu vou adicionar uma escala de 1:5, que é essa escala aqui, vou entrar em adicionar e vou adotar uma escala de 1:25, porque eu quero fazer detalhes menores. Então, aqui está as pré-configurações de peso, né? Então, primeira coisa que a gente vai fazer é entrar aqui em espessura de linhas. Nós vamos mudar esses parâmetros aqui, né? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, aqui vai ficar determinado como 0,1. Eu posso ver no material e aqui está 0,1. Eu vou aumentar isso aqui para 0,13, diminuir, né, na verdade.
Aqui eu vou diminuir para 0,18, 0,25, 0,35, 0,5 no 6, 0,7, 0,8, vou seguir isso aqui, 0,9, em 10 vai ser 1. Aqui eu passo para 1,2, 1,4, 1,8, 2,2, 2,5 e 3. Então essa é a minha configuração de espessuras para esse tipo de configuração. Vou aplicar aqui, ó, só para a gente ver como que vai ficar a linha. Ok. Aqui a gente está 1 para 50, tá certo. A gente vai entrar aqui e verificar que está com uma espessura de linha em 1. Eu vou passar aqui em 3, vou passar para 1. Vamos aplicar e ela vai redefinir, né? Então a gente consegue observar agora, ó, ela sendo redefinida, né? 1 para 100. E aqui então a gente vai ter essa configuração de linha. E note que eu não preciso mais reduzir aqui, ó, a minha linha fina, determinar como linha fina, porque as minhas linhas já vai estar configuradas com umas espessuras menores para eu estar trabalhando aqui dentro do. Então você vai ter que verificar isso. Se você quer optar por trabalhar com a linha fina, mais grossa, porque isso aqui vai interferir na impressão do seu projeto. Então eu quero trabalhar com linhas mais finas. Eu vou configurar todos esses parâmetros aqui de espessura. Essas são as ferramentas onde você vai conseguir configurar as espessuras. Agora, esse aqui é o arquivo que eu estou mostrando para vocês como deve ser configurado. Eu vou voltar aqui e vou selecionar o arquivo que eu já fiz essa configuração. Eu já fiz todas essas configurações que eu acabei de mostrar nesse arquivo. Então, entrando aqui em gerenciar, configurações adicionais, estilos de linha, vou salvar, né? Então, toda vez que aparecer ali a gente salva. Entrar aqui em linhas e olha só, eu já fiz as configurações necessárias, acrescentei aqui embaixo mais algumas, traço 2 pontos, traço duplo, traço espaçado, e onde vai aparecer para a gente essas configurações de linha? Aqui, ó, entrando em anotar, quando eu for fazer uma linha de detalhe, DL, vai aparecer essa opção aqui em cima, estilos de linha. Então, aqui, ó, vai aparecer todas as linhas que eu acabei de configurar. Então, entrando aqui, por exemplo, em traço espaçado, vou desenhar aqui, clico aqui, de novo. Vai ter aqui a minha configuração. Eu vou fazer algumas cópias aqui, só para a gente ter essa representação. Clico aqui em matriz, vou fazer uma matriz aqui, ó. Quantos números eu quero? Eu quero 6 linhas. Pronto. Vou desagrupar todas essas linhas aqui, que está em grupo. Pronto, desagrupar. E vou trocar, então, essa linha aqui, por exemplo, para uma linha que foi configurada com margem externa, com margem interna grossa. Então, essa aqui vai ser minha margem externa. Clicando nessa linha, entrando aqui novamente, eu tenho outros tipos de, por exemplo, eixo. Eu tenho aqui configurado como traço longo, também tenho aqui traço ponto. Eu vou voltar aqui então e colocar traço ponto, eu acabei de colocar, né? Seria traço longo, eu já coloquei, traço triplo, beleza, e vou colocar esse aqui que é o espaçado. Então, dessa forma é que a gente configura as linhas aqui dentro do Revit. Vai ser importante para quando a gente começar a trabalhar com elementos, famílias, todas essas configurações já vai estar salvas, né? Para a gente aqui. Espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Se você não é inscrito e veio aqui pelo canal por esse vídeo, inscreve-se no canal, ative o sininho de notificações, porque quando eu distribuir mais vídeos como esse, você pode estar recebendo eles aí. Curta se esse vídeo te ajudou. Chame um amigo, né, para ajudar o canal a crescer. E curta, compartilhe com seus amigos e até o próximo vídeo. Bye!